Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, que saudade de andar pela sala fazendo aquele monte de perguntas para vocês. Enquanto isso, a gente vai ficar por aqui mesmo, né? Mas me aguardem que no retorno eu vou encher vocês de perguntas. Vamos ver se vocês estão assistindo às aulas, hein? A gente vai falar sobre fotossíntese. Lembrando que a gente já havia comentado um pouco sobre isso na aula 11, tá? Em que nós falamos da importância da fotossíntese, quem faz fotossíntese, que são os seres autótrofos, né? A gente já havia conversado algumas coisas. Então, eu vou recapitular essa parte rapidinho, porque a gente vai ver a complexidade da fotossíntese, tá? Então, é o seguinte, lembra que fotossíntese, produção de alimento, de matéria orgânica pelos seres autotróficos ou autótrofos na presença de luz, tá? Essa matéria orgânica são os carboidratos que a planta produz e a partir destes ela produz vários outros compostos. Galera, as algas também fazem fotossíntese, né? Algumas bactérias também, só que a fotossíntese bacteriana é um pouco diferente da fotossíntese realizada pelas plantas e algas, ok? Então a gente vai se concentrar aqui na fotossíntese pelas algas, pelos vegetais. Aqui é a equação que representa a fotossíntese, tá? Então é importante que vocês lembrem disso, isso aqui é cobrado bastante no vestibular. Então lembrando quais são os reagentes, o que a planta precisa para fazer fotossíntese. Precisa de moléculas de água, claro, sais minerais que vão entrar pelas raízes das plantas, vão pelo caule até chegar nas folhas, tá? Que mais? Gás carbônico também vai entrar pelo ar, que a planta vai precisar, e com certeza, né, pessoal, energia luminosa. Essa é, a princípio, uma reação endergônica que a gente havia comentado com vocês. Ela absorve energia luminosa e vai transformar essa energia luminosa em energia química que vai ficar armazenada na planta, tá? Consequentemente, servindo de alimento para a própria planta, para o seu crescimento, desenvolvimento e, consequentemente, para todos nós que somos consumidores, tanto os herbívoros quanto os carnívoros, né? Porque dependem dos herbívoros que dependem das plantas. Bom, quais são os produtos? O que a planta vai produzir? A planta vai produzir N moléculas de glicose, tá? C6H12O6, vai produzir água também e oxigênio que ela vai liberar para o ambiente, tá? Então veja que processo bacana, né, gente? É um dos processos aí fundamentais para que haja vida no planeta, porque além de produzir matéria orgânica, que é o alimento, vai produzir também oxigênio, tá? São os nossos combustíveis, né, do dia a dia. Então, é um fenômeno, assim, indispensável para a vida nesse planeta, tá legal? Muito bem, vocês lembram aonde acontece a fotossíntese? A fotossíntese, galera, acontece dentro dos cloroplastos, aquelas organelas que tanto vocês falam. Qual é a diferença entre célula animal e vegetal? Né? A diferença é a presença dessas organelas nas células vegetais, que não existem nas células animais, tá? Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Você tem a plantinha, tá? Pessoal, em cada folha desta, você tem milhares de células, mas muitas células. E dentro de cada célula, você vai ter muitos cloroplastos. Então, aqui, eis um cloroplasto para vocês perceberem a estrutura dele, tá? Então, aqui é um esqueminha e aqui é uma micrografia eletrônica dos cloroplastos. O aumento de 60 mil vezes aqui aumentado para vocês perceberem. Então, aqui é um esqueminha, né, colorido artificialmente aí. Então, o cloroplasto tem duas membranas, uma interna e uma externa. A membrana interna, ela faz um monte de voltinhas sobre ela mesma, formando essa pilha de membranas. A pilha se chama grana, tá? Cada moedinha dessa, cada dobrinha de membrana chama-se tilacoide. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tilacoides empilhados aí, tá? Por que isso é importante? Porque é aqui nos tilacoides que existem as moléculas de clorofila. É aqui que vai ocorrer a absorção da energia luminosa. E dentro dos cloroplastos, aqui nesse espaço, aqui é preenchido por gel, um monte de enzimas, né? Onde vai acontecer também uma reação, várias reações, não uma só, várias reações aqui dentro, nesse meio viscoso, nesse meio gelatinoso. Esse meio aqui, onde estão essas dobras de membrana, onde estão os tilacoides, chama-se estroma, tá? Então, é importante você saber isso também, porque a fotossíntese, todos os processos, né, as reações químicas desse fenômeno, uma parte vai ocorrer aqui nos tilacoides, nas membranas dos tilacoides, e a outra parte vai acontecer aqui no estroma, nesse meio aqui. Tá legal? Muito bem, então, vamos passar aqui para o nosso próximo slide.
A gente sabe que as plantas são dependentes, então, da energia luminosa, tá? Então, assim que amanhecer, assim que tiver a luz incidindo nas plantas, elas vão iniciar o fenômeno da fotossíntese. Pessoal, de toda a radiação solar, a parte que é visível por nós é chamada de luz branca do Sol, tá? Essa luz branca, se passada por um prisma, ela se espalha, ela se dispersa em várias faixas de onda, em várias faixas, cores, que representam aí essa luz branca do Sol. Vai desde o violeta até o vermelho, tá? Passando aí passando pelo azul, pelo verde, amarelo, laranja, até chegar no vermelho. Cada faixa aqui tem um comprimento de onda respectivo. A planta absorve melhor os comprimentos de onda no azul e no vermelho, tá? O verde praticamente é refletido pela planta. O que isso quer dizer? Quer dizer que a eficiência da fotossíntese está na clorofila e nos pigmentos diversos que ela tem, que absorvem melhor a luz nos comprimentos de onda azul e vermelho. Então, a planta vai fazer muito mais fotossíntese, vai ter um rendimento muito maior, tá? Do que nas outras faixas, exceto o verde que ela acaba refletindo. Então, a gente já sabe aí que a luz e a qualidade também são importantes para a fotossíntese, ok? Como que eles sabem disso? Engelmann foi um pesquisador que fez o seguinte, ele colocou algumas algas, isso aqui é um filamento de alga bem comprida, é uma alga filamentosa, microscópica, porque por mais que ela seja comprida, o diâmetro dela é muito pequeno. Então ele mergulhou essas algas em um tanque e ele colocou a luz do sol passando por um prisma. E essa luz então se espalhou, se dispersou aí por esse tanque. Então, de modo que alguns filamentos, alguns pedaços, né, do filamento de alga receberam os respectivos comprimentos de onda aí, as respectivas faixas de cores, né? Então, o que aconteceu? A alga, na presença do comprimento de onda violeta, azul, fez muito mais fotossíntese e no vermelho também. Com o aumento dessa taxa de fotossíntese, houve mais liberação de oxigênio nessas partes da alga para a água. E as bactérias que estavam nesse meio se proliferaram aonde estava sendo liberado mais oxigênio. Então vejam que a concentração de bactérias está realmente aqui em volta da alga, iluminada pelo azul e iluminada pelo vermelho, tá? Então aí ficou claro, né, que nessas regiões aí a fotossíntese era mais intensa. Bacana, né? Saber que a qualidade da luz importa também. Bom, devido à grande complexidade, vocês viram aquela equação da fotossíntese, né? Parece algo assim tão simples, entra gás carbônico, água, sais minerais e a planta produz carboidrato e libera oxigênio e pronto. Na verdade, o processo é bem complexo, tá? São várias reações químicas. Para o primeiro ano do ensino médio, a gente vai explicar mais resumidamente, tá? Vamos deixar para que vocês aprendam esse fenômeno com bastante detalhes no terceiro ano, tá bem? Então, pessoal, a fotossíntese vai ser dividida em duas etapas ou fases. A etapa fotoquímica e a etapa química. Foto já está dizendo, é a fase da fotossíntese que precisa de luz, tá? Ela também é chamada de fase clara por isso. Então, nessa etapa aqui, nesse momento, a luz começa a incidir na planta, tá? Ali, tudo isso aqui está ocorrendo dentro dos cloroplastos, ok? E aí a água vai entrar lá pelas raízes, vai chegar até as folhas e vai acontecer o quê? A água, pessoal, vai acontecer a fotólise dela. A gente diz que é a quebra da molécula de água, a decomposição dessa molécula de água. Libertando o quê? Libertando prótons de hidrogênio, elétrons e oxigênio. O oxigênio, vocês percebem aqui, ó, ele vai sair de dentro do cloroplasto, vai sair de dentro da folha e vem para o ar atmosférico, tá? Uma parte a planta vai usar no processo de respiração celular aeróbia, mas a outra parte ela libera para o ar. Ok? Então, nesse primeiro momento, é isso que vai acontecer. Então, percebam que a água é indispensável porque ela vai ser uma fonte de prótons, elétrons e oxigênio, tá? Então, indispensável. Nesse primeiro momento, vai ocorrer também a produção de energia, que daqui a pouco vocês vão ver como é que acontece isso, e a formação
dessas moléculas aceptoras ligadas aos hidrogênios. Na ADP, já são moléculas existentes na planta, tá? São coenzimas importantes, são moléculas aceptoras de hidrogênios. Elas carregam, elas transportam o hidrogênio, tá bem? Então, vai acontecer tudo isso aqui no primeiro momento. Absorção de luz, quebra da molécula de água ou fotólise da água, liberação de oxigênio, produção de ATP e NADPH2, tá? Essas duas moléculas energéticas vão ser usadas num segundo momento, que é a etapa química, ou chamada de escura, ou fase escura. Pessoal, esse escura não quer dizer que vai acontecer à noite, tá? Por favor, não é isso. Escura é porque ela não vai absorver energia luminosa como nesse primeiro momento. Percebem que a energia que ela vai utilizar para as suas reações químicas virão do ATP e do NADPH produzidos na primeira fase. Então, quando que acontece essa segunda fase? Vai acontecer momentos depois de ter iniciado a primeira. Desde que haja já a produção de ATP e NADPH2, essa etapa já se inicia, tá? Ela não pode iniciar antes da primeira porque ela é dependente dessas moléculas aqui, tá bem? Produzidas pela primeira etapa. Muito bem. Qual é o grande passo que acontece aqui? O que é de importante na etapa química? É uma etapa puramente enzimática, onde vão acontecer muitas reações químicas. Agora é a vez do gás carbônico. Lembra que a gente comentou que os reagentes, água, gás carbônico, luz? Então, agora vai ser a vez do gás carbônico. Ele vai ser fixado pela planta e vai auxiliar na produção de compostos orgânicos, tá? Que são as moléculas de carboidrato. Está representada aqui pela molécula de glicose. Então, olha, gente, que fenômeno fantástico, né? Então, para que vocês entendessem bem esse esqueminha que está aí na sua apostila, o que eu fiz? Eu peguei o mesmo esquema, claro, eu sei que está feio, que está meio ridículo, mas eu quero que vocês entendam que tudo isso aqui, tá? Esse esquema está acontecendo dentro de um cloroplasto, pessoal, naquelas regiões distintas que a gente comentou com você. A etapa fotoquímica acontecendo nas membranas dos tilacoides, tá? Onde tem muita clorofila, e a etapa química acontecendo naquele meio viscoso do cloroplasto, que é o estroma, ok? Então, eu escrevi aqui para vocês lembrarem. A etapa fotoquímica nos tilacoides e a etapa química no estroma, que é aquele meio ali dentro do cloroplasto. Aqui tem diversas enzimas, tá? Vão ocorrer, né, muitas reações químicas, por isso esse ciclo aqui mostrando essa reação entre as moléculas, você vai ver isso daqui a pouco, é conhecido como ciclo de Calvin ou ciclo de Calvin-Benson. Calvin e seus colaboradores descobriram a importância do gás carbônico. Ó, ele é fonte de carbono para a construção da molécula orgânica da glicose, tá? Então, indispensável também. Aqui, lembra que a gente comentou que a água vai fornecer hidrogênios, elétrons, né? O oxigênio. Então, mostra para você que nessa primeira etapa vai ocorrer então a fotólise da água, ela vai ser quebrada, né? Olha, 2 hidrogênios, né? Liberando 2 prótons, 2 elétrons e o oxigênio que vai se dispersar para a atmosfera aí, tá legal? Então, vamos continuar aqui para a gente entender melhor. Galera, na sua apostila você tem aqui essa imagem. O que isso aqui está representando? Então, vamos começar daqui, ó. Olha, esse é o cloroplasto. É aquela organela com 2 membranas, cheias dessas membranas repletas de clorofila dentro dele, tá? Então, aqui está sendo destacada, ó, uma pilha de tilacoides, ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tilacoides aí. Vamos ampliar, aqui, ó, tá vendo que ele está cortado para você olhar no seu interior. Então, aqui tem o lúmen, o espaço do tilacoide, revestido pela membrana, tá? A gente vai dar um zoom nessa membrana aqui, ó, na membrana do tilacoide, nas membraninhas. Então, tá aqui, ó, a membrana do tilacoide. Galera, lembram, ó, dupla camada lipídica é a mesma estrutura, em se tratando de membrana, é a mesma estrutura da membrana plasmática. E vocês lembram que na membrana também havia essas moléculas proteicas encaixadas de tempo em tempo nessa dupla camada lipídica. Então, aqui você tem isso, é uma molécula de proteína mergulhada aí nessa dupla camada lipídica. O que tem de importante nessas moléculas proteicas? Tem as moléculas de clorofila. Essa proteína, esse complexo contendo as clorofilas aqui, a gente chama de fotossistemas, tá?
Bom, a luz vai ter que chegar até aí. A luz vai ter que incidir aqui nas membranas dos tilacoides, onde existem as moléculas de clorofila ali dentro, tá? Tem diversos tipos de clorofila, elas mudam pouca coisa, né, na sua estrutura, tá? Então, a gente vai se concentrar basicamente em clorofila, não nos seus tipos A, B, C. Então, a gente vai fazer o seguinte, para que vocês entendam a etapa fotoquímica, a tudo aquilo que eu acabei de falar nos desenhos anteriores, nas imagens anteriores, eu vou mostrar para vocês o resto desse desenho no quadro, tá? Para a gente perceber tudo certinho como acontece a etapa fotoquímica, beleza? Então, galera, olha o desenho aqui que a prof fez, né? A extensão daquela molécula do tilacoide, daquela membrana do tilacoide, tá? Então, o que nós tínhamos visto ali na apostila, naquela última imagem, era uma parte aqui, ó, né, da dupla camada lipídica com aquele complexo proteico com a molécula de clorofila no seu interior, tá? Então, vejam aqui a extensão. Você tem aqui a membrana do tilacoide. Existem na membrana vários complexos proteicos, tá? Alguns contendo a clorofila. Então, lembra que a gente falou que esses complexos proteicos contendo a clorofila a gente chama de fotossistemas, tá? Existe o fotossistema 2 e existe o fotossistema 1. A diferença é devido ao tipo de clorofila que absorve a luz nos determinados comprimentos de onda, tá? Uma absorve melhor o comprimento de onda a 680 nanômetros, a outra absorve melhor o comprimento de onda a 700 nanômetros. Mas isso agora não é tão importante para vocês saberem, tá? Aqui continua, como é tudo igual, pessoal, a dupla camada lipídica, eu fiz assim, representei dessa maneira, tá? Para ser um pouco mais rápido em relação a fazer o desenho aqui. Mas vejam, ó, aqui continua a membrana do tilacoide, tá? Aqui é o interior do tilacoide. Lembra que a gente falou para vocês que eles estavam cortados? Aqui eu estou representando apenas um tilacoide, tá? Então, teria mais tilacoides aí. Bom, então aqui é dentro do tilacoide e aqui é fora do tilacoide. A membrana está separando esses dois meios. Pessoal, o meio aqui é o estroma, tá? É aquele meio viscoso que tem dentro do cloroplasto. Bom, então, vamos lá. O que vai acontecer aqui? A luz vai incidir nas membranas aí do tilacoide, justamente nos fotossistemas onde tem a clorofila. Nesse momento, deixa a prof pegar um giz aqui. Nesse momento vai acontecer o seguinte, a luz incide na molécula de clorofila. A clorofila, quando recebe energia luminosa, ela fica energizada, ela fica excitada. Excitada é o termo correto mesmo que se usa, tá? Então, a molécula de clorofila fica excitada e seus elétrons vão para uma órbita mais distante. Eles ficam mais afastados e aqui, né, como se tivesse emitido seus elétrons, tá? E esses elétrons, eles vão ficar numa órbita mais distantes e vão ser mais fáceis de serem capturados pelos aceptores de membrana, tá? Por essas moléculas transportadoras de elétrons. Então, ele vai escapar da clorofila. A clorofila, então, vai ficar desestabilizada pela perda de elétrons, tá? E ela vai tender a agarrar-se aos elétrons de outra molécula. É aí que vai entrar os elétrons que saem da molécula de água para repor os elétrons que a clorofila vai perder. Mas isso eu já daqui a pouco falo melhor. Então, vamos para cá, ó. Então, a luz incide na molécula de clorofila, ela fica excitada, seus elétrons vão para uma órbita mais distante, a ponto de serem capturados por essas moléculas transportadoras. Aí, então, os elétrons eles vão saltando por essas moléculas transportadoras como se estivessem pulando os degraus de uma escada. A partir do momento que eles vão passando por esses transportadores, ó, daqui eles vêm para cá, tá? Eles vão perdendo energia. Essa energia é suficiente para impulsionar os prótons que estão no estroma lá para dentro do tilacoide, esses prótons de hidrogênio, ó. Então, eles vão ser bombeados para dentro do tilacoide, através da passagem dos elétrons pelos transportadores, tá? Então, vejam que vai aumentar a quantidade de prótons dentro dos tilacoides. Isso aqui vai tornando o meio mais ácido. Daqui a pouco a gente vai ver o que vai acontecer. Então, bora aqui ver os elétrons, tá? Então, os elétrons, eles escaparam da molécula de clorofila e estão vindo aqui nos seus transportadores, tá? Quando chega aqui, ó,
tá? Vai passar, primeiro vai passar por esse transportador, a prof já encurtou o caminho aqui, né? E depois vem para cá, tá? Então vamos tirar aqui, ó. Né? Tinha mais um transportador ali na periferia da membrana. Bom, o que vai acontecer? Chegando o elétron aqui, tá? Ele vai repor os elétrons dessa clorofila que também vai perder pela incidência da luz. Então a luz incide também simultaneamente, enquanto está incidindo lá no fotossistema 2, está incidindo aqui no fotossistema 1. A clorofila também fica excitada, seus elétrons vão para uma órbita mais distante, tá? E são capturados por outros aceptores aqui na membrana. Então, essa clorofila perde os elétrons para um transportador, mas ela vai recompor seus elétrons do fotossistema 1 que estava migrando e vem para cá, tá? Muito bem. Então, o que vai acontecer aqui? O elétron vai passar aqui para o seu último transportador, que é a NADP redutase. O que vai acontecer aqui? Esse transportador vai doar, né, os seus elétrons mais os prótons, formando aqui para a molécula o NADPH mais um próton, ó. Então vai ficar aquele NADPH2 que você viu lá na sua apostila. Então os prótons vão ser unidos aqui com o par de elétrons, formando essa molécula aqui aceptora carregada com os hidrogênios, tá? Então essa é a primeira parte da etapa fotoquímica que você viu lá que ela produzia o NADPH2. Então, a gente mostrou aqui para você como que isso acontece, tá? Bom, também existe a produção lá de ATP, que a gente viu sendo produzido nessa primeira etapa. Tudo isso que está aqui é para explicar para você a etapa fotoquímica. Então, vamos voltar um pouquinho aqui, tá? No tempo. Então, o que acontece lá? A luz incide no fotossistema 2, onde tem as moléculas de clorofila, elas se tornam excitáveis, seus elétrons vão para uma órbita mais distante, a ponto de escaparem e serem recebidos pelos transportadores de membrana, pelos transportadores de elétrons, tá? Aí esses elétrons, então, vão passando de transportador para transportador. Durante essa passagem, eles perdem energia que fazem o bombeamento dos prótons do estroma para dentro do tilacoide, tá? Em toda essa passagem dos elétrons, até o elétron chegar aqui no fotossistema 1, ele vai repor os elétrons desta molécula de clorofila que está perdendo os seus pela incidência da luz. Esses elétrons vão passar por esses transportadores aqui de elétrons, chegando aqui no último transportador, aonde vai transferir os elétrons para a molécula NADP. Então, o NADP adquire esses elétrons e os prótons, formando o NADPH2, tá? Vocês perceberam que os elétrons que saíram daquela clorofila, lá das moléculas do fotossistema 2, vieram parar aqui no fotossistema 1. Então, essa clorofila, ela perde seus elétrons, mas ela ganha os elétrons lá do outro fotossistema. E essa clorofila aqui, ó, como é que ela vai repor seus elétrons? Vem agora a fotólise da água. Durante a incidência da luz, a água, gente, ela vai ser então decomposta, tá? Em prótons, dois elétrons e átomos de oxigênio. Esses átomos de oxigênio vão se unindo de dois em dois, formando oxigênio molecular. Esse oxigênio molecular, ele vai sair de dentro do cloroplasto e é ele que vai sair da folha, né? É ele que vai para o ar, tá? Então, a clorofila desse fotossistema aqui, ela se recompõe em relação aos seus elétrons vindos da molécula de água, tá bem? E os prótons vão ficar por aí, né? Até que vai acontecer o seguinte: o tilacoide aqui no seu interior, ele vai ter tanto próton que esse meio se torna ácido. Então, os prótons, eles deverão voltar para o estroma, tá? Para evitar essa acidez. Como que eles retornam? Eles vão sendo bombeados para lá por transporte ativo, por isso que precisa de energia, e para voltar, eles vão voltar por difusão passiva. Só que eles voltam, gente, por dentro de uma proteína, ela tem um canal específico para os prótons de hidrogênio. Essa daqui é uma proteína importantíssima, chamada ATP sintase. Então, ela é que vai ser responsável pela produção das moléculas de ATP. Então, quando os prótons são devolvidos para o estroma,
para fora do tilacoide, eles vão passar por dentro dessa proteína que tem um canal específico para isso. Então, essa proteína gira e os prótons passam para o estroma. Ó, o próton passando aqui, tá vendo o sentido da seta? O que acontece nesse momento? Quando ela gira, quando ela faz esse movimento, ela expõe um sítio de ligação da molécula de ADP com uma molécula de fosfato. ADP significa adenosina difosfato, são 2 fosfatos ligados a essa molécula apenas, tá? Então, com o giro dessa molécula, ela expõe um sítio que vai fazer a ligação desse ADP com mais um fosfato. Só assim é possível você ter adenosina trifosfato, de ter os 3 fosfatos unidos, tá? Então, aqui houve a confecção do ATP. Então, perceberam quanta coisa tem que acontecer para que você tenha a fotólise da água, tá? Liberando, então, oxigênio, para que você tenha a formação de NADPH2 e para que você tenha a formação de ATP. Bacana, né, pessoal? Então, isso aqui é o resumo da etapa fotoquímica, só da primeira etapa, só do primeiro momento da fotossíntese com a incidência da luz solar, tá legal? Na próxima aula, a gente vai ver a etapa 2, a etapa química, onde o gás carbônico vai ter a sua participação, para que você consiga entender o todo do fenômeno, tá legal? Então, fiquem bem, eu sei que a aula foi um pouco longa, mas faz parte, né? E a gente continua na próxima, beleza? Então, um beijo para vocês.